lista 5 é aquela lá que já tem um gabarito para vocês aprenderem os limites trigonométricos fundamentais. Mas desculpa, né? Então a lista 6, aí sim vai ser somente de derivadas. Eu vou mandar para vocês e no mesmo e-mail eu peço a data para entregar a lista 4, tá bom? Tá, valeu. Só lembrar para vocês então a data das provas, né? Porque aí o pessoal às vezes não está atento. Vamos então recapitular aqui. A P2, tá bom, gente? Vai ser dia 18, como vocês já tinham falado, e a P3 dia 11 de março. Então temos bastante tempo aí para P2 e para P3. Galera que zerou aí a P1 já recebeu o e-mail, né? Eu fiz questão de corrigir primeiro essas provas, porque aí essa galera já tem prioridade aí para dar a volta por cima, remar aí contra a maré. Quem não recebeu o e-mail, fica tranquilo que você não zerou, então comemora. Você recebeu o e-mail, Letícia? Letícia não recebeu e-mail, pessoal. Não sei porque ela tá triste hoje, não. Mas, enfim, dá para recuperar. Vamos tentar vencer isso aí juntos. Tenho certeza que a gente vai conseguir. Tá bom? Alguém quer tirar alguma dúvida da aula passada? Do que nós falamos sobre a regra do produto? Temos 24. Obrigado pela participação hoje. Vamos começar então, já que nós não temos dúvidas, né, gente? Hoje é a nossa aula 29. Nós já falamos bastante coisa aí sobre a derivada, desde a parte da aplicação pela definição. Lembrando aqui novamente, né, se na sua questão da lista de exercício ou da prova pedir para calcular a derivada pela definição, você precisa obrigatoriamente utilizar essa expressão daqui, né? Limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Lembrando que esse h é aquele incremento, né, que você faz entre dois pontos, né? Aqui você tem o f de x mais h, aqui você tem o seu f de x, e aqui você tem aquela sua distância que nós definimos ali entre esse ponto daqui, x mais h, né? E como h, esse ponto, portanto, x mais h. Então, se pedir pela definição, você vai utilizar esta expressão para a derivada. Se pedir no ponto 3, você vai substituir o x por 3 no final desse cálculo. Se não pedir pela definição, você vai utilizar as regrinhas do produto, do quociente, tá? Que nós vamos aprender, regra da cadeia, vai utilizar a regra, como a Letícia explicou muito bem, da potenciação. Oi, Milene. Milene falou que quer. Não sei. Milene, o que eu tinha falado que você quer aí? Volta aí. É para tirar dúvida, mas é lá na parte de foi mal, Milene. Desculpa, pode falar aí, pode falar. Não, aquela parte daquele do E elevado a X, que você me perdido. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, Milene. Mais um pouquinho para frente, aquela parte que tem da enésimo. Vamos lá. Aqui, ó, essa aqui. Isso, eu não entendi o final. Tipo assim, você falou que E de x é elevado a x é igual a E elevado a x. Isso, mas derivado. Daí, quando passou para o outro lado, deu x mais 1 elevado a x, eu não entendi. Aí eu perdi. Sim. Então, Milene, porque aqui, ó, como a Letícia falou, né, a gente reforçou na aula passada, a gente tem que utilizar a regra do produto. Né? A gente tem duas funções, ó, uma função é o próprio x e a segunda função é o e elevado a x. Então, lembra, a gente faz um f igual ao x, né, f de x igual ao x, e a gente fala que o g de x é igual a um e elevado a x. Portanto, a gente tem um produto aí entre duas funções, f vezes g. Como é que a gente deriva f vezes g? Como é que é feita, então, essa derivada de f vezes g? A gente vai pegar aqui e lembrar da regrinha que ela mostrou para a gente na aula passada. A derivada de um produto de duas funções é a derivada do primeiro vezes o segundo
mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Isso aqui você tem que decorar, entender. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E aí você aplica, né? Quanto é que dá a derivada do primeiro, que é a derivada de x? Vai dar 1, vezes o segundo. Então é 1 vezes e elevado a x. Vai dar e elevado a x. Mais o primeiro, que é o próprio x, vezes a derivada do segundo, que é e elevado a x. Qual é a derivada de e elevado a x? É o próprio e elevado a x. Aí, Milene, nós colocamos o e elevado a x em evidência. E elevado a x que multiplica x mais 1. Tá bom? Aqui foi a nossa primeira derivada. Esse aqui foi o nosso f' de x. Eu vou só mudar aqui as letras para não confundir vocês. Porque ali ele já está definindo f de x como aquilo. Então vamos, para ficar com a anotação correta, né? Duas funções. Vamos falar aqui um h. A primeira função, h de x, é o próprio x. A segunda função, g de x, eu falei que dá e elevado a x. Então, a f' de x, que é o que a gente precisa, f' de x, vai ser derivada do primeiro, h' de x, vezes o segundo, g de x, mais o primeiro, que é h de x, vezes a derivada do segundo, que é g' de x. Então, olha, derivada do primeiro dá 1 vezes o segundo é elevado a x, mais o primeiro x vezes a derivada do segundo. Derivada de e elevado a x é elevado a x. Coloquei em evidência o elevado a x, então eu encontrei a minha primeira derivada. E aí, ó, você já resolveu a letra A. Aí ele pede encontrar a enésima. Ele quer saber o seguinte, Milênio, ele quer saber um termo geral. Por exemplo, quando você quiser calcular a derivada de ordem 53, você vai pegar esse número 53 e colocar numa dada fórmula. Para a gente encontrar essa fórmula, eu tenho que derivar novamente e encontrar um padrão que se repete. Como é que eu encontro, então, a segunda derivada? A segunda derivada, ó, a nossa segunda derivada, ela vai ser aqui de novo o produto de duas funções, tá vendo? Onde a minha primeira função vai ser e elevado a x, e a minha segunda função vai ser x mais 1. E aí eu faço de novo a derivada do primeiro, que dá e elevado a x, vezes o segundo, que dá x mais 1, mais o primeiro, que é e elevado a x, vezes a derivada do segundo. Quanto dá a derivada de x mais 1, pessoal? Dá 1 mais 0, então dá 1 de novo. Portanto, quanto é que dá aqui para a gente? E elevado a x, que multiplica 1, mais x mais 1. Colocando em evidência, né? Então, isso aqui deu para a gente e elevado a x, que multiplica x mais 2. Repara só, Milênio, ó. Na primeira derivada eu tinha e elevado a x vezes x mais 1. Na segunda derivada eu tinha e elevado a x vezes x mais 2. Na terceira derivada, você pode ver aí, que eu vou ter um e elevado a x vezes um x mais 3, tá? Isso é justamente acontece porque a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então você fica num loop. E aí, por intuição, né, a nossa derivada de ordem n, lembra que a partir da quarta derivada a gente coloca, né, entre parênteses, derivada de ordem 4. Então, a derivada de ordem n, ela vai ser e elevado a x e multiplica x mais n. Tá? Então, como eu falei, qual seria a derivada de ordem 53? E elevado a x vezes x mais 53. Entendeu, Milene? Você procura um padrão para encontrar a fórmula do enésimo. É como a nossa amiga Thaís falou, né? Como se fosse uma PA. Então, essa fórmula, no caso, seria dessa função. Se fosse outra. Dessa função. Entendi. Isso. Só serve para essa função aí. Entendi. Beleza? Tranquilo, Milene. Vamos lá, gente. Então, olha, a partir desse momento aqui, ó, que a gente vai continuar,
todos vocês aqui que estão comigo, né, cadê? 25 pessoas, já tem que estar bem de forma intuitiva que a derivada de um produto de duas funções é a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? A gente não pode passar dessa aula sem entender isso aqui. Me perguntaram aí, tiraram bastante dúvida durante o final de semana, quando tivermos três funções, pessoal, quando tivermos três funções, f vezes g vezes h, e você precisar fazer a derivada, o que você vai fazer, pessoal? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer f vezes g, tá bom? Tá muito sujo aqui, deixa eu apagar o slide aqui. Vamos lá. Se eu tiver três funções, f vezes g vezes h, tá? E aí eu preciso fazer a derivada desse cara daqui. Como é que a gente pode fazer isso, pessoal? Você vai tratar duas a duas, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo e vai multiplicar, tá, pelo meu h'. Tá certo, pessoal? Então ficaria f', para aqui, tá? Aí você resolve isso aqui, mas só para a gente continuar. f' g h' mais f g' h'. Ok? Na verdade aqui, ó, desculpa. Vamos apagar aqui. Aqui a gente faz assim. Vai fazer a derivada do primeiro vezes o segundo. Vai multiplicar por h. Isso, tá certo, tá certo. Vezes o h'. Tá certinho. FGH'. Quando tiver o produto de três funções, né, o que a gente recomenda você pode aplicar tanto essa nossa fórmula aqui direta, né, diretamente, como também você pode fazer o seguinte, você vai pegar FG e multiplicar por H'. Então, é como se fosse assim, um FG vezes H, né, linha. Então, ficaria, ó, derivada do primeiro, então seria FG derivada, vezes o segundo, mais o primeiro, FG vezes a derivada do segundo, H'. Então, expandindo aqui, né? Derivada de FG vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tudo isso multiplicado por H. Então, aqui vai aparecer um H, aqui vai aparecer um H. Mais FG H'. Tá certo? Não faz de cabeça não, tá vendo? Que a gente esqueceu de um termo. Faz desse jeito que fica melhor. De cabeça a gente sempre erra. Então, vou recapitular aqui, ó. Eu tenho um produto de três ou mais funções. FGH, tá bom? Eu trato FG como se fosse uma só, eu multipliquei elas ali já. Então, é como se fosse um FG vezes H. Com duas funções eu sei. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, derivada do primeiro, então ainda é uma outra regra do produto. Então fica a derivada do primeiro, que é F', vezes o segundo, G, só que tem esse H, ó, então H aqui é multiplicado. Mais o primeiro, que é o F, vezes a derivada do segundo, que é o G', e aí tem um H de novo, aparece esse H. Tá certo? Mais o que? FG vezes H'. Então, o que eu estou querendo dizer? Se eu tiver, por exemplo, uma função do tipo
x mais 1, x mais 2, x mais 3. Produto de 3 funções. Então, eu recomendo que, para não ficar decorando fórmula nenhuma, você vai multiplicar aqui, normalmente, teremos x ao quadrado, né? Mais 2x mais x, teremos mais 3x, mais 2. E aqui a gente vai multiplicar por x mais 3. A partir daqui, você usa a regra do produto. Derivada do primeiro, então, 2x mais 3, vezes o segundo, acho que eu caí, hein, pessoal? Eu caí, pessoal? Caiu, professor. É isso. Foi mal. Internet Miguel Pereira hoje está complicado. Vocês estão me ouvindo? Estou tentando Sim. compartilhar aqui. Poxa. Vou sair aqui e voltar, já volto já. Galera, deu um
brabo aqui, não sei o que aconteceu. Uma janela. Tá aparecendo aí os slides? Tá sim. Agora eu só não sei se tá gravando a nossa aula. Não sei se está gravando ainda não, porque eu caí, não estou conseguindo voltar a nossa gravação. Agora eu não tenho como dar certeza para vocês que está gravando, porque ele está escrito aqui gravando, né? Mas está estranho, porque eu não consigo pausar a gravação e ver se tá certo. Quando a gente encerrar a gravação, encerrar a aula no final, eu vou ver. Se não gravar nada, pessoal, depois eu faço um vídeo novamente para vocês, aí vocês não perdem a nossa aula. Isso aí tudo é culpa do teclado da Letícia, que deu problema no início da aula, e agora a gente está aí. Tá certo. Vamos lá, vamos voltar então. Com calma. Falei o seguinte, se cair novamente, por favor, me comuniquem aí. Deu uma travada. Gente, quando temos o produto de 3 funções, que eu falei, e a gente quer fazer a derivada, você vai fazer, né, no caso aqui, tratar essas duas funções como se fossem uma só, e multiplicar pela terceira função, fg vezes h, e fazer a derivada. Quando temos duas funções, né,
Você vai fazer a derivada do primeiro, que esse cara passa a ser o primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. E aí você vai ter que abrir novamente aqui, né? Como é que eu faço a derivada de FG? Derivada do primeiro vezes o segundo, só que tem um H, então multiplica por H, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, com mais um H ali. Por fim, FG vezes H'. Aí eu falei, cara, se na prática você tem um produto de 3 funções, você vai multiplicar 2 a 2, e depois, quando você tiver 2 funções, você aplica de novo essa regra. Deu aqui, ó, 2x mais 3 vezes x mais 3, multiplicado por x ao quadrado mais 3x mais 2. Reparem que é exatamente a mesma coisa, né? Porque esse termo daqui está igual a esse termo, né? Se eu colocar aqui o x mais 3 em evidência, eu vou ter x mais 3 que multiplica x mais 2 mais x mais 1. X mais 2 mais x mais 1 vai dar 2x mais 3. Tá? E aí, ó, 2x mais 3 vezes x mais 3, está tudo certinho. Tá bom? Então, isso era para responder aí a dúvida da Milene, né? E também falar um pouquinho sobre a regra do produto para 3 funções. Tá bom? Vamos virar a página aí, ó. Aqui a resposta para a nossa amiga Milene. Falamos esse segundo exemplo. E nós reiteramos, né, gente? Algumas vezes é mais fácil simplificar um produto de funções antes da derivação do que usar diretamente, né, a regra do produto. Então, fiquem atentos. Nesse caso aqui, x mais 1, x mais 2 e x mais 3, às vezes você nem ia precisar fazer a regra do produto, né? Multiplica aqui, como a gente já fez, 2 a 2. Depois, se você quiser, multiplica de novo, né, por x mais 3, e acha um polinômio só. Aí aplica a regra da potência, né? Vai aplicando termo a termo, somando, subtraindo. Tá? Então não fiquem secos aí para aplicar logo a regra do produto ou do quociente. Fiquem atentos. Vamos lá, continuando, gente. Viramos a página aqui agora, uma página muito importante, e entraremos na regra do quociente. Obviamente, porque se chama regra do quociente, porque eu tenho uma função com quociente, né? Eu tenho uma função racional, um f de x dividido por um g de x. Por favor, muita atenção agora, quem puder anotar aí, assistir uma aula de formativa, né? Esse é o momento. Então, preste atenção no que eu vou falar. Derivada do quociente, ela é muito parecida com a derivada, tá? Ou regra do produto. Qual é a diferença? Vamos escrever aqui com calma, para que fique claro para vocês. No produto, quando eu tenho que derivar esse produto daqui, eu fazia a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. No quociente, rapaz, você vai fazer uma forma diferente. Um pouquinho diferente só. Não tem mistério. Eu tenho agora um f sobre g, né? Obviamente, produto, f vezes g, quociente, f sobre g. Vou fazer como? Preste atenção. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos, pessoal, mudou, tá vendo? Menos. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. De novo, aqui era mais, tá bom? Mais era a derivada do primeiro vezes o segundo, primeiro derivada do segundo. Aqui é a mesma coisa, derivada do primeiro e segundo, primeiro derivada do segundo. A diferença é que tem o menos. Então, no quociente, é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Certo? F'G menos Fg' sobre o segundo ao quadrado. Então, chamamos isso de regra do quociente. Tá? Muito importante que vocês entendam. Ela diz que a derivada de um quociente é o denominador, né, vezes a derivada do numerador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, todo dividido pelo quadrado do denominador. Muito complicado ler isso aqui, pessoal. Eu nem sei o que está escrito aqui. Tá? O que você tem que saber é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Vamos dar um exemplo, né? Porque tudo fica mais claro com um exemplo. Então, eu quero que vocês façam a derivada
utilizando esse operador aqui, da minha seguinte função. 3x mais 4 dividido por 2x mais 1. Vamos lá. Derivada do primeiro. Quanto é que dá a derivada de 3x mais 4, pessoal? 3 vezes o segundo, 2x mais 1. Menos o primeiro, 3x mais 4. Vezes a derivada do segundo, 2. Dividido pelo segundo ao quadrado. 2x mais 1 ao quadrado. Tá? Não tem mistério, acabou. Aí aqui é brincadeira, né? 6x mais 3 menos 6x menos 8. Menos 8. Dividido por quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, mais o quadrado do segundo dá 1. 6x menos 6x, 3 menos 8, teremos menos 5, sobre 4x ao quadrado, mais 4x mais 1. Quero saber o coeficiente angular da reta tangente nesse gráfico no ponto 3. Como é que eu faço? No ponto 3, menos 5 dividido por 4 vezes 9 mais 3, 4, 12, mais 1, 13. Mais 13. Teremos menos 5 dividido por 36 mais 13, né? 6, 7, 8, 9, 3 e 1, 4, 49. Menos 5 sobre 49. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Hein, professor, do lado do 6x é menos o quê? Menos 8, Marci. É porque é menos 3x vezes 2, menos 2 vezes 4. Tá bom, obrigada. Beleza, beleza. Tá certo? Ana, entendeu? Felipe, Sabrina Xavier, você entendeu também, Sabrina? Entendi, professor, entendi. Só estou Sim. copiando aqui. Beleza, beleza. Tá bom, obrigado, Ana. Sabrina, e você, Sabrina? Oi, Milene. Embaixo você fez o que mesmo aqui? Embaixo, Milene, eu só elevei ao quadrado a função do denominador. Não, sim. Vamos 9 aqui. Hoje é um 9 nada. Ah, tá. Então, ali embaixo é porque eu falei o seguinte, calculamos a derivada. Se a questão pedir para você calcular o coeficiente angular da reta tangente no ponto 3, tá, dessa curva, aí você joga 3 no x, né? Então é 3 ao quadrado 9 vezes 4, mais 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Entendi. Tem alguma coisa a ver se, tipo assim, jogar em problema se dá zero aqui embaixo? Ah, então, sim, tem um problema sim, sério. Nesse caso aqui, Milene, se fosse no ponto 0, daria menos 5 sobre 1, né? Porque daria 0 ali, seria 0 mais 1 e em cima menos 5. Então, essa função aí, ó, ela não tem problema quando x for igual a 0, tá? A primeira derivada ela existe no ponto 0. Você só teria um problema aí no denominador quando você tiver as raízes dessa equação, desse polinômio, né? 4x ao quadrado mais 4x mais 1, ele tem duas raízes, não sei se são reais, mas se você colocar o x sendo alguma dessas raízes, aí você vai ter um problema, você não vai poder dividir. E como o critério também da existência da derivada da regra do quociente é que você tem um denominador diferente de zero, tá bom? E se der zero? Faz o quê? Se der zero, você vai falar que não existe aquela derivada, Entendi. tá bom? Mas é uma excelente pergunta. Beleza, Sabrina, vi aqui a sua mensagem. Vamos lá. Temos aí o nosso exemplo, hein? X ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao cubo mais 6. Então, vamos prestar atenção, pessoal, por favor. Eu vou derivar o primeiro,
está aqui, multiplicar pelo segundo, menos o primeiro, multiplicado pela derivada do segundo, e dividir pelo segundo ao quadrado. Então, x ao cubo mais 6, derivada de x ao quadrado dá 2x, derivada de x vai dar 1. Multiplico por esse. Menos, vou repetir o primeiro, multiplicar pela derivada do segundo. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, derivada de 6 vai dar 0, dividido pelo segundo ao quadrado. Multiplico a distributiva, 2x, né, a quarta, mais x ao cubo, mais 12x, mais 6. Menos, aqui teremos 3x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 6x ao quadrado. E aí fica mais tranquilo agora de trabalhar, que eu tenho aqui 2x à quarta, menos 3x à quarta, temos menos x à quarta. Beleza. Mais x ao cubo, né, com mais 3x ao cubo, 4x ao cubo, que dá x ao cubo com... Isso, x ao cubo menos x ao cubo, aqui tem um menos, né? X ao cubo menos 3x ao cubo dá menos 2x ao cubo. 12x com menos... 12x não tem nada, então é 12x. Depois teremos 6, também não tem nada, então é 6. Menos, com menos vai dar mais 6x ao quadrado. Dividido pelo segundo ao quadrado. Acabou, pessoal. Não tem nenhum mistério, tá? Derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do quociente, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Vamos ver graficamente aí como é que é isso aí, o que está acontecendo? Vamos lá. A nossa função em azul é o nosso y, tá? Então ele tem esse jeito aqui, daqui para cá, e também tem esse jeito aqui, daqui para cá. Beleza. Então a gente tem esse nosso y. Vamos olhar aqui direito o comportamento da derivada. Aqui, pessoal, a reta tangente nesse ponto está praticamente vertical. Retas praticamente verticais vão me dar derivadas muito altas, tendendo ao infinito. Olha lá, elas estão indo lá para cima. Tá certo? Aqui também, esse ponto do gráfico, a derivada está praticamente vertical. A derivada, ó, está indo lá para cima. Vamos olhar esse ponto aqui. Esse ponto aqui, a reta derivada, a reta tangente, ela está praticamente paralela. Então, ó, o gráfico da derivada está tocando zero. Entendi. Aqui, ela está crescente. Então, aqui, ela tem um valor positivo. Legal. Quando chega nesse ponto daqui, ó, ela começa a decrescer. Né? Só que ela decresce, só que muito próximo de zero. É um m muito próximo de zero, só que negativo. Então, reparem, temos um y negativo aqui. E por que aqui toca no ponto zero? Porque tem um momento aqui que a reta fica paralela. Tá certo? Nesse instante de tempo daqui, né, é a maior inclinação. Reparem, é o máximo da derivada. Todo ponto à direita aqui, a derivada começa a decair. Então, é sempre interessante a gente fazer essa analogia aí da derivada graficamente, pessoal. Claro que na aula a gente sempre fica com dificuldade, né? Mas ao fim da aula eu peço que vocês deem uma olhada aí, porque é muito importante. Então, como já falamos, né, podemos usar uma ferramenta gráfica, como está escrito ali, para verificar que a resposta do exemplo é plausível. A figura 3 ilustra os gráficos da função e de sua derivada. Observe que quando y cresce rapidamente, próximo de menos 2, ó, a derivada é muito alta. Ela vai lá para cima. Quando o y cresce vagarosamente está aqui, ó. A derivada está próxima de zero.
Então, a derivada está próxima de zero. Tá? Eu sei que talvez ainda não esteja tão claro esses gráficos, mas a gente pode repetir. Lembra, pessoal, você sempre vai pegar aqui a função em azul, tá bom? Escolher pontos que você queira e fazer as derivadas nesse ponto. Então, eu vou escolher um ponto qualquer. Esse ponto daqui. O m nesse ponto, ele é positivo. Então, eu vou olhar para o y agora, eu vou olhar para o y do meu y'. Então, eu subo aqui, ó. Repare, está batendo, ó, o y é positivo. A derivada é positiva. Aqui nesse ponto aqui, eu tenho a maior inclinação. Ou seja, a direita dele, todo mundo vai ser menor, e a esquerda também. Ali é a máxima derivada. Vocês entenderam agora? A Ana falou aqui no chat, se não precisa aplicar limites, só que a derivada não existe. Então, Ana, a derivada dessa nossa questão aqui, ela não existe nesse ponto aqui, ó, próximo de menos 2. Ela vai lá para cima. E eu não preciso aplicar limite, porque eu estou vendo, ela não existe, porque menos 2, né, menos 2, alguma coisa, é exatamente a raiz desse polinômio, que vai levar esse polinômio para zero. Então, já sei ali que não existe derivada naquele ponto. Deu para entender, Ana Luísa? Então, quer dizer que a derivada não existe nos pontos fora do domínio, certo? Isso. Nos pontos fora do domínio da derivada, tá bom? Tá. Mesmo que aqui bateu a mesma coisa, Ana. Né? X ao cubo mais 6, x ao cubo mais 6 ao quadrado. Mas não é sempre que vai acontecer, foi uma coincidência. Você tem que analisar o domínio daqui, tá? Para saber se existe a derivada ou não. É o domínio da derivada. Beleza. Vamos lá. Exemplo número 5. Então, um monte de exemplo para ficar mais intuitivo, né? Um pouco mais didático também. Encontrar uma equação da reta tangente à curva no ponto 1 sobre E. Aí eu vou perguntar, eu precisava dar esse valor aqui para vocês? Não precisava, né? Eu poderia falar no ponto x igual a 1. Foi o que falamos na aula passada. No ponto x igual a 1, significa que o y vale quanto? Olha, é E que divide 1 mais E ao quadrado. Opa. É E que divide 1 mais 1 ao quadrado, que dá E sobre 2. Né? E sobre 2 é 1 sobre 2 vezes E, meio de E. Então, repare, ele não precisava te dar esse cara daqui. Esse cara aqui você tem que saber achar também. É só colocar o x igual a 1 na função. Mas ele foi bonzinho e falou no ponto x igual a 1, y igual a E sobre 2. Como é que eu vou fazer, então, a equação da reta tangente, pessoal? A primeira coisa é encontrar a derivada, porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então, vamos lá. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Derivada de E elevado a x, E elevado a x vezes 1 mais x ao quadrado, menos derivada de 1 mais x ao quadrado, derivada de 1 vai dar 0, x ao quadrado vai dar 2x. 2x vezes E elevado a x, dividido pelo segundo ao quadrado. Aqui eu posso colocar em evidência. Né? Eu tenho E elevado a x, E elevado a x. Então eu coloco E elevado a x que multiplica. Vamos botar aqui 1 mais x ao quadrado, menos 2x. 1 mais x ao quadrado, menos 2x. Olha que curioso aqui, né? Isso aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1, na verdade é x menos 1 ao quadrado. Deixa eu ver se a gente tinha alguma coisa. 1 mais x ao quadrado menos 1. X menos 1 ao quadrado, x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá certo. X menos 1 ao quadrado
dividido pelo quadrado do segundo, que dá 1 mais x ao quadrado, né? Então, aqui, acho que aqui tá trocado, né? Aqui é x menos 1. X menos 1 ao quadrado. Então, você achou a derivada. A derivada vale esse conjunto de pontos. Só que você quer o conjunto de pontos? Não, você quer no ponto x igual a 1. X igual a 1 vai ficar e elevado a 1. 1 menos 1, pessoal, vai dar 0. 1 mais 1 vai dar 2, vai ficar 0 sobre 2, vai dar 0. Vai dar 0. Então, eu sei que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico e elevado a x, que divide 1 mais x ao quadrado, no ponto x igual a 1, vale 0. Vamos pegar aqui, ó, a nossa função é essa aqui em azul, como está desenhado aí. No ponto x igual a 1, que é aqui, ó, a minha derivada, ela tem um coeficiente angular igual a 0. Então, ela é uma reta constante. Aqui, ó, m igual a 0. Tá certo? Se m é igual a 0, né, y menos y1 é igual a 0, x menos x1. Quanto é que vale a equação? Y igual a y1. Quanto vale y1? 1 sobre 2 vezes 0. Então, aqui, ó, y é 1 sobre 2 vezes 0. Tá? A reta ela é horizontal e sua equação é 1 sobre 2 vezes 0. Observe que a função está crescendo e cruza sua reta tangente nesse ponto. Olha lá. A minha função ela está crescente, sempre, 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 e cruza a reta tangente nesse ponto 1, que é o x, e 1 sobre 2 vezes e, que é o meu y. Tá? Deixa eu só refazer a conta aqui para ver se a gente não errou o sinal. E elevado a x, que multiplica 1 mais x ao quadrado, menos 2x. Tá certo. É elevado a x. 1 mais x ao quadrado menos 2x é 1 menos x ao quadrado, né? Que aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo. X menos 1 ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eles são exatamente os mesmos polinômios, né? Porque temos ali o termo ao quadrado. Eu poderia colocar aqui e elevado a x multiplicado por menos 1, né? Menos 1 ao quadrado, e multiplica x menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1, aí ficaria 1 menos x ao quadrado. Tá dando o mesmo, tanto faz. Não faz diferença aqui. Então, também está correto. Entenderam como é que a gente encontra a equação da reta tangente nesse caso, pessoal? X menos 1 ao quadrado e 1 menos x ao quadrado para qualquer valor, né? Vai ser ao quadrado, vai ser sempre ali o módulo dele ao quadrado. A Raquel está falando para a gente dar uma repetida. Posso sim, Raquel? Na regra da derivada ou no final aqui da reta tangente? Tá bom. Então, Raquel, aqui a gente aplicou a regra do quociente, né? Não teve nenhum problema. Eu só fiquei em dúvida mesmo aqui do e elevado a x, que multiplica o 1 mais x ao quadrado menos 2x, que eu coloquei em evidência, sobre 1 mais x ao quadrado. Das duas formas que você escrever aqui, elas estão corretas. Você pode escrever e elevado a x que multiplica x menos 1 ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Repare aqui, ó, quadrado do primeiro
Então tá certo. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui também pode ser escrito da seguinte forma. É elevado a x que multiplica 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. É a mesma coisa. O quadrado do primeiro está aqui, 1. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 menos 2x, mais o quadrado do segundo. Então, as duas formas estão corretas. É a mesma coisa do que escrever 3 ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado, tá? Que dá 9. E aí eu falei, eu quero encontrar o coeficiente angular da reta tangente, que vai ser isso aqui, em que ponto? No ponto 1 é sobre 2. Então, eu tenho que jogar o x igual a 1 nessa função daqui. Fica e elevado a 1, que multiplica 1 menos 1 ao quadrado, sobre 1 mais 1 ao quadrado, ao quadrado. 1 menos 1 vai dar 0. 0 vezes 0 vai dar 0. 0 sobre 4 vai dar 0. Então, o meu coeficiente angular dá 0. Então, eu prevejo uma reta paralela ao eixo x, que é essa aqui em magenta. E como é que é a equação? Y menos y1 é igual a mx menos x1. M vale 0. Então, y tem que ser igual a y1. Quem é y1? Y1 ó, é o E sobre 2. Bota aqui. E sobre 2. Tá? Ficou melhor agora, Raquel? Beleza, beleza, que bom. Vamos lá, vamos continuar então. Observação importante aqui, né? Assim como na regra do produto eu falei para vocês, pessoal, não pega o polinômio que vocês estão vendo aí e aplica a regra do produto direto, vê se dá para simplificar. Na regra do quociente é a mesma coisa. Não é porque você está vendo um sinal de divisão entre dois polinômios que você vai sair aplicando a regra do quociente, não. Verifica primeiro se consegue simplificar. Se conseguir, você simplifica, ó, e você vai, no final, aplicar a regra da potência. E a regra da potência é sempre a mais prática de todas, né? Então, sempre tomem cuidado e fiquem atentos com relação a isso. Isso é muito importante. Tá certo? É o que ele está falando aqui, né, na nossa observação. Deixa eu colocar aqui o nosso marca-texto. Para não usar a regra do quociente toda vez que você observar um quociente. Algumas vezes é mais fácil reescrever um quociente primeiro, colocando em uma forma que seja mais simples de derivar, e depois, né, pessoal, aplicar a regra da potência. Então vamos ver como é que a gente poderia simplificar esse termo. Estou vendo aqui que está todo mundo com x, né? Olha só. 3x ao quadrado mais 2 vezes x elevado a meio. E eu posso dividir todo mundo aqui por x, tá? Se eu dividir todo mundo por x, ficaria 3x ao quadrado sobre x mais 2 vezes o x elevado a meio sobre x. Repito, né, a base e subtrai os expoentes, mais, repito, a base subtrai os expoentes. Meio menos 1 vai dar menos meio. Fica muito mais fácil agora, né? Como é que eu derivo? Aplico a regra da potência. Derivada de 3x vai dar 3. Derivada de 2x elevado a menos meio. Então, eu vou repetir a constante. Vezes menos meio. Então, aqui fica menos. O meio vem para cá. Vezes x elevado a menos meio menos 1. Então, teremos 3 menos, esse vai cortar, x elevado a menos 2 com menos 1, menos 3 meios. Quanto dá isso? 3 menos 1 sobre x elevado a 3 meios. X elevado a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo. Entenderam aqui, pessoal? Professor, eu não entendi como Oi, Ana. que... Calma. Você ali no 3x ao quadrado sobre x mais 2x elevado a 1 meio sobre x,
Certo. Como que ficou menos 1/2? Eu não entendi. Porque aqui, ó, eu simplifiquei, né? 2 menos 1, que deu 1. E aqui meio menos 1, que dá menos meio. Aí agora para derivar. Ah, tá. É menos 1 de baixo. Entendi. Isso. Aí para derivar, eu derivo 3x, que vai dar 3. A derivada de 2x elevado a menos meio, ó, eu passo menos meio para frente, menos meio. Aqui tem o 2 que eu repito, vezes x elevado a menos meio, menos 1. Então, ó, vai dar corto, vai dar menos x elevado a menos 3 sobre 2, que é igual a menos 1 sobre x elevado a 3 sobre 2, que é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de x ao cubo. Tá? Que é o que eu coloquei aqui. Ó. Melhorou, Ana, agora? Entendi. Valeu. Beleza. Show de bola. Então, pessoal, como vocês estão vendo, né? Às vezes é mais fácil simplificar, porque justamente derivar isso aqui é muito mais fácil do que derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Ia ficar muito grande, né? Então, como a gente pode fazer aqui só para vocês praticarem, mas não seria o ideal. Como é que a gente poderia fazer? Derivada do primeiro seria 6x mais... Como é que a gente derivaria x elevado a meio? Então, daria meio, seria 2 vezes meio, vezes x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 vai dar menos meio. Então, aqui seria derivada de 3x ao quadrado, 6x, mais 2 raiz de x vai dar x elevado a menos meio. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro, 3x ao quadrado, mais 2 raiz de x, vezes a derivada do segundo, que vai dar 1, né? Dividido pelo segundo ao quadrado, x ao quadrado. Então, repare que ficou uma coisa muito ruim de trabalhar aqui, né? Seria 6x ao quadrado, mais, repito a base, soma ali os expoentes, temos meio, né? Temos menos meio mais 1, menos meio mais 1 vai dar meio, menos, aqui teremos 3x ao quadrado, e aqui teremos menos 2 raiz de x, dividido por x ao quadrado. Quanto vai dar isso aqui? 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. Aqui temos raiz de x com menos 2 raiz de x, teremos menos raiz de x, né? Raiz de x menos 2 raiz de x, menos 1 raiz de x, sobre x ao quadrado. Então, isso aqui seria igual a 3x ao quadrado sobre x ao quadrado, menos x elevado a meio sobre x ao quadrado. 3x ao quadrado sobre x ao quadrado, 3, né? Então, derivada de 3x, 3. Matamos o primeiro. Menos x elevado a meio menos 2. Meio menos... Pessoal, não tem vergonha de fazer isso aqui não, tá? Isso aqui, para você não errar a continha, vai lá. Meio menos 2. Meio menos 2 vai ser menos 4 mais 1 vai dar menos 3 meios. Menos 3 meios. Certo? Então, derivada de 2x elevado a menos meio, você pode botar aqui, ó, vai ser 2 que multiplica menos meio, vezes x elevado a menos meio, menos 1, que vai dar menos 3 meios. Então, reparem que bate, né? Ó, vai dar menos 1 vezes x elevado a menos 3 meios, exatamente como a gente estava falando. Só que, claro, tá vendo? É muito mais chato fazer aqui pela regra do quociente do que justamente simplificar inicialmente, tá? Então, fiquem ligados aí, atentos para não dar mole. Oi, Marci, pode falar.
Professor, ali em cima na função 3x², você cortou o x, né? O x de baixo com o x de cima. Isso. É porque eu posso fazer assim, Marci, ó, 3x² sobre x², é como se fosse 3, repito a base, faço 2 menos 2. 3 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 dá 1, aí dá 3, tá? Por isso que eu corto aqui. Ok. Isso. Felipe, o que eu falei aí que você falou que faz muito? Você falou que não era pra gente ter vergonha de fazer. Ah, isso aí eu faço, me boto no dedo também, não tem problema não. Senão a gente fica decorando muita coisa. Isso aí, sempre trabalhando com essas fraçõezinhas aí. E a galera que, sei lá, tem vergonha, geralmente dá uns moles aí nesses expoentes, né? Falta um sinal, enfim. Vocês vão ver que é sempre essa continha: meio menos 1, 1 menos meio, 3 meios menos 1, 1 menos 3 meios. Então, fiquem atentos aí. Sempre com fração, pessoal. Não coloca aí número decimal não, para não se atrapalhar ainda mais. Esse talvez seja o slide mais importante da nossa aula de hoje, né? Um dos mais importantes. Quem quiser ir printar. Tabela, né, com as nossas derivações. Então, recapitulando de uma forma geral, né? Derivada de uma constante é 0, tá certo? Qualquer constante. Derivada do produto de duas funções é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do quociente, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Tá? Derivada de uma constante vezes a função, é a constante vezes a derivada da função. Derivada da função potência, né? X elevado a n. Eu desço n, é a regra do peteleco. Vai ser, eu desço n ali multiplicando, nx elevado a n menos 1. Derivada da soma é igual ao limite, né? É a soma das derivadas. Derivada da subtração, também igual ao limite, é a subtração das derivadas. Derivada do exponencial, pessoal, sempre exponencial. Tá? A gente não pode não entender isso aqui. Tem que entender cada passo desse. Lembrando sempre, né? Que a derivada ela representa o coeficiente angular da reta tangente. Então, aqui, eu tenho uma função qualquer. Entender que nesse ponto daqui, galera, a derivada ela é igual a 0. Nesse ponto daqui, a derivada ela é maior que 0, portanto a função está crescente. Nesse ponto daqui e nesse ponto daqui, a derivada é menor do que 0, portanto está decrescente, a minha função está decrescente. De novo, nesse ponto, a minha derivada ela é igual a 0, m igual a 0. Então ali eu tenho um ponto crítico, né? É um ponto de máximo, um ponto de mínimo. E para cá, nós temos intervalos de crescimento. Então, vamos dar nome aqui às coisas. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui o M, tá? Quando x for igual a positivo. O M, quando x for igual a B, igual a 0. É um ponto crítico, PC. Pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Eu tenho M, que é o coeficiente angular da reta tangente, né? A nossa derivada. Quando x for igual a C, igual menor do que 0, né? Menor do que 0. O M, quando o x for igual a D, também menor do que 0. O M, quando x for igual a E, igual a 0. E o M, quando x for igual a F, né? Ou G, ou H, ou I, ele é positivo. É claro, né, pessoal, que o M nesse ponto daqui
é maior do que o m que está nesse ponto, que é maior do que o m que está nesse ponto, que é maior do que o m que está nesse ponto, porque a função está crescendo, ela está ficando mais íngreme. E aqui também, ó, o m aqui, menor do que zero, ele não é tão íngreme quanto esse daqui. Então, em módulo, esse m daqui é maior do que esse m daqui. Claro que esse daqui e esse daqui são iguais, né? Iguais a zero. E esse daqui é positivo também. É tão positivo quanto F, G, H e I. Tá? Muito importante essa parte. Não podem dar prosseguimento aí na matéria, na disciplina, sem que isso fique claro. Tá bom? Agora, para a gente finalizar, as metodologias de derivação, a gente vai apresentar talvez uma das formulações mais importantes também lá do Newton e do Leibniz, quando estudaram cálculo, quando formularam o cálculo, que nós chamamos hoje em dia de regra da cadeia, tá? Nossa regra aí de Bangu 4, Jericinó, complexo penitenciário, regra da cadeia, que não é, no caso, nem a cadeia de Jericinó, nem a cadeia aí, né, da nossa cadeia de montanhas, muito menos a cadeia de proteínas aí do DNA, da timina, da guanina, da citosina, da adenina, tá? Então fiquem tranquilos que vai ser muito mais fácil do que isso aí. Vamos lá, vamos ver o que é isso. A galera fica muito assustada, mas vamos tirar esse bicho de 7 cabeças aí, pessoal, que não precisa disso tudo, não. Prestem muita atenção, por favor. Até agora a gente já conseguiria resolver derivadas de qualquer função, tá? X ao quadrado, 2x ao quadrado, 10x ao quadrado, 10x ao quadrado mais 4, 10x ao quadrado mais 4x, 10x ao quadrado vezes 4x, 10x ao quadrado mais 2 vezes 4x mais 4, 5x ao quadrado mais 3 dividido por 2x mais 4. Tudo isso agora vocês sabem resolver. O problema é que a gente precisa de mais uma regrinha especial para resolver funções que são do tipo compostas. Reparem, se vocês, com essas regras aqui aprendidas, né, apresentadas e aprendidas por vocês, se vocês tentassem aplicar essa regra aqui, vocês iam observar que não teria como, né? Por quê? Cara, aqui não é um produto, né? Não tem produto aqui. Aqui não tem divisão, tá? Aqui tem um x ao quadrado mais 1, que é uma soma, que se fosse assim eu saberia resolver, daria 2x mais 0, a derivada. Só que o que está me quebrando é que isso aqui está elevado a meio, né? E aí vocês iam ficar tentados em falar, cara, elevado a meio. Mas olha só, eu tenho isso aqui, ó. Essa regra daqui, x elevado a n. Então eu poderia chegar aqui e pegar meio de x ao quadrado mais 1 elevado a meio menos 1. Que dá quanto? Meio menos 1? Dá menos meio, né? Menos meio. Muitos ficariam tentados a fazer isso aí, ó. Fala que a derivada dá isso. Pessoal, infelizmente, não é verdade, tá? Pode ser verdade para algumas funções, mas na maioria delas não é verdade. Qual é a diferença daqui, ó? X elevado a n, que dá nx elevado a n menos 1, e aqui eu tenho x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Então, vocês mesmos já estão pensando aí, cara, aqui você só tem um x e o x está elevado a n. Você tem um x e um x elevado a n. Aqui, você não tem um x elevado a n, você tem um x quadrado mais 1 elevado a n. Ainda que fosse x ao quadrado elevado a n, você poderia usar a regra, da sua potência, né? X elevado ao quadrado a n, isso aqui dá x elevado a 2n. E aí, quanto é que daria a derivada? 2n vezes x elevado a 2n menos 1, que dá n. Só que o problema que está te atrapalhando aqui é esse mais 1 aqui. E aí você não pode fazer isso, tá? Não pode. Qual é a solução? Desistir? Trancar? Trancar não dá mais, acabou o prazo. Abandonar? Chorar? Ficar triste como a Letícia? Não, pessoal, a gente aprende então a regra da cadeia. Regra da cadeia que vai ser aplicada aí, puxa uma setinha no seu caderno e vai colocar assim, ó.
Só vou me preocupar em aplicar a regra da cadeia em funções, tá? Funções compostas, tá? Não sei porquê, mas a caneta ficou quadrada do nada. Funções compostas. Funções compostas. Tá certo? Mestre, funções compostas, eu lembro que era aquela parada lá, f composta g, que era f da g de x. Isso, cara, é exatamente isso aí, funções compostas. Para a gente acertar qualquer questão que envolva regra da cadeia, a gente tem que determinar essa função com uma composição, obviamente, de duas outras funções. E aí, pessoal, o que requer, né, demanda muita prática. Você tem que ser capaz de escrever essa função aqui, f maiúscula de x, como duas funções. Uma função f e uma função g. Professor, como eu vou fazer isso? Cara, não tem uma resposta para essa pergunta. É olhar, raciocinar e interpretar. Para ficar um pouco mais fácil, a gente chama de f de x como a função de fora, tá? Informalmente, função de fora. E g de x, né? Função de dentro, porque está dentro, né? Função de dentro e a função de fora. Aí, vamos lá. Vamos mostrar diversos exemplos para que vocês peguem isso aí no tácito, né? Raiz de x ao quadrado mais 1, eu posso reescrever como x ao quadrado mais 1 elevado a meio, tá? Cara, quem é a função de fora? A função de fora aqui é claramente x elevado a meio. E a função de dentro é claramente x ao quadrado mais 1. Como é que você vai ter certeza? Você vai fazer f composta g. Vê se vai dar certo. F da g de x. F da g de x. Que vai ser f de x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Eu vou pegar x ao quadrado mais 1 e vou jogar aqui, ó, no x da minha função f. Então vai ficar x ao quadrado mais 1. Já joguei ali dentro, que é um x elevado a meio. Reparem, né? É exatamente o que eu estava precisando. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então a minha escolha foi boa. Essa aqui, de fato, é a função de fora e essa aqui é a minha função de dentro. Tá certo? Então você estava inseguro, você testou, viu que funcionou, viu que a sua escolha de função de fora e função de dentro estavam boas. Tudo bem. O que você vai fazer agora? Então prestem atenção aqui. Galera, se seguir esse passo, não erra questão nenhuma de função de regra da cadeia, tá? Vamos lá. Não tem como ser mais prático, né, mais didático do que fazer esse passo a passo aqui que eu vou fazer para vocês. Escolheu a função de fora e de dentro, verificou que está correto? Beleza, vai para o segundo passo. Vamos lá. Você vai escrever assim, no seu papelzinho da padaria aí, no seu canhotinho, vai escrever função de fora e dá x elevado a meio. Função de dentro, vamos ter que dar a função de dentro, x ao quadrado mais 1. Preste atenção. Derivada da função de fora. Derivada da função de fora, professor? Meio de x elevado a meio menos 1. Menos meio. Derivada da função de fora com a função de dentro. Professor, derivada da função de fora com a função de dentro. Então, eu pego a função de dentro, professor, e jogo na função de fora. Então, eu tenho meio, x elevado a menos meio. Só que quem é x? Vai ser g de x. X ao quadrado mais 1. E aí eu não vou dar mole, não vou esquecer desse menos meio aqui, professor. Isso. E agora você vai fazer a derivada da função de dentro. Derivada da função de dentro, professor, vai dar 2x mais e dá 2x. Aí você vai chegar nessas duas linhas aqui. Com calma, pessoal, com calma. Função de fora, função de dentro, derivada da função de fora.
derivada da função de fora com a função de dentro. F' da g de x. Eu pego o g de x e coloco no F'. Meio de x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio. Derivada da função de dentro, 2x mais 0. Acabou, galera. Acabou o nosso problema. A nossa derivada final que eu quero ali, ó, que é o f' de x, é simplesmente o produto dessas duas últimas linhas. Então vai ser 2x que multiplica 1 sobre 2, né? Então aqui já vai simplificar, vezes x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio. Então é 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a meio. É 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá? Então quanto é que dá a sua derivada? A derivada final dá x dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. E aí, galera? Muito sombrio? Fala pra gente aí, Ana Luísa. Oi, Marci. Não, professor. Sim, né? Só me perdi um pouco na parte de achar as funções de dentro e fora. Rolou. Perdi um pouco. Sim. Isso aí de fato é complicado. Mas se seguir essa regrinha daqui, esse nosso algoritmo, a gente não vai ficar assustado não, tá? Vamos ler aqui o que está escrito formalmente. A gente faz mais exemplos. Observamos que f é uma função composta, tá bom? Porque não é um produto, não é um quociente, não é uma função potência convencional, porque tem um quadrado mais 1 ali. Então, a gente tem que chamar uma função de fora e uma função de dentro, que quando compostas, deem, né, obviamente, x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Aí você falou, ó, cara, eu tenho um x ao quadrado mais 1 elevado a meio. A função de fora parece muito aqui, ó, com x elevado a meio. A função de dentro é justamente esse argumento, certo? Então, por isso que foi a nossa escolha. Se você estiver inseguro, pessoal, faz no papel f composta g. Eu falei que f é x elevado a meio. G, x ao quadrado mais 1. Faz f da g de x. Quando fizer f da g de x, tem que bater com esse cara daqui. Se não bater, você troca a sua escolha. Enquanto você estiver praticando, aprendendo, se não bater, você troca a sua escolha, não tem problema. Você vai ver ali que está certo ou errado. Então, na realidade, né, se nós assumirmos y igual a f de u, que é o raiz de u, no caso ali, o x elevado a meio, ou u elevado a meio, e depois, né, falar que g de x é x ao quadrado mais 1, então podemos escrever, olha lá, a minha função como f da g de x, né, f composta g. Sabemos como derivar ambas, f e g. Então seria útil ter uma regra que nos dissesse como achar, né, a derivada de f composta g em termos das derivadas de f e g. Reparem, em termos das derivadas de f e g. O resultado final é que a derivada da função composta é o produto das derivadas de f e g. Olha lá, o produto das derivadas de f e g. Este fato é um dos mais importantes, né, das regras de derivação e é chamada de regra da cadeia. Ela parece plausível se interpretarmos as derivadas como taxas de variação. Vamos lá. Se considerarmos, né, que du dx como uma taxa de variação de u com relação a x, dy du é a taxa de variação de y com relação a u. E dy dx é a taxa de variação de y com relação a x. Então, a moral da história, né, é escrever o dy dx, que é o que você quer, que é a derivada, como sendo um produto de duas derivadas conhecidas. Dy du, que é esse cara daqui, ó, e du dx, que é esse cara daqui. Professor, mas tá esquisito, porque pô, você está escrevendo é óbvio, dy dx é dy du dx. Esse du vai cortar com esse du. Aí dy dx é igual a dy dx. Óbvio isso, né? Sim, é óbvio. Mas o fato de você reescrever, parece que você está reescrevendo 1 sobre 2
né? Vezes 2 sobre 1. Né? 1 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Ele está falando que isso aqui dá 1. Mas você está fazendo isso. Qual é a vantagem? A vantagem é que quando você faz esse produto, você consegue calcular esse cara daqui e esse cara daqui. Aí é só multiplicar essas duas últimas linhas. Entendeu? Por que que du dx é g' e dy du é f' de g? Porque o teu y, cara, ele está em função, aqui no nosso caso, de g de x, né? Que no caso é u, tá vendo? U é igual a g de x. O teu y está em função de u, por isso que você coloca dy du. E aí, no final, né? Se u variar 2 vezes mais rápido que x e y variar 3 vezes mais rápido que u, então parece plausível que y varie 6 vezes mais rápido que x. Então, o que ele está falando aqui, né? Se u variar 2 vezes mais rápido que x, então, variou 2 vezes mais rápido que x. E y variar 3 vezes mais rápido que u, y variar. Troquei aqui, né, o sinal, desculpa. A ordem. Se u variar 2 vezes mais rápido que x, e y variar 3 vezes mais rápido que u, é plausível, né, que y varie 6 vezes mais rápido que x, né? dy seria 6dx. Vamos lá, pessoal. De uma forma geral, tá? dy du é escrito como f' da g de x e du dx é o g' de x. Por quê, né? Porque o u é o meu g, então du dx é g'. O meu y, olha aqui, é um f de u. Só que u depende de g de x. Então, por isso que você trabalha, né, como se fosse f' da g de x, dy du. Certo? Essa anotação aqui para vocês talvez não seja tão intuitiva agora. Então, para que fique claro o processo, primeiro trabalhem bastante com essa. Tá? Lembrando que, né, o u é o g de x, u é o g de x, o y é o meu f de u que dá f de u, que é o meu f da g de x. Tá? Por isso que y' é f' da g de x. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá chorando aqui no chat. Beleza, beleza. Tá, aqui tem um pouco de história, né? A primeira pessoa que formulou essa regra foi o matemático James Gregori, que também projetou o primeiro telescópio, né? O Gregori ele descobriu as ideias básicas do cálculo por volta da mesma época que o Newton. Só que, novamente, né, mais um matemático que, infelizmente, não ficou conhecido porque não postulou a tempo, né, as suas informações. Ele tornou-se o primeiro professor de matemática e depois ocupou a mesma posição na Universidade de Edimburgo. Depois ele, de aceitar, né, um ano após aceitar essa posição, morreu com 36 anos de idade, bem novo. Enfim, pessoal, o que a gente precisa saber disso aqui, né? É que a regra da derivada, ela pode ser a regra da derivada por meio da regra da cadeia, ela pode ser reescrita como a derivada de f' da g de x vezes g' de x. Então aqui, né? f' da g de x vezes g' de x. Y é f de u é igual a g de x, então dy dx dá isso aqui. A equação 3, ela é fácil de ser lembrada porque se dy du e du dx fossem quocientes, poderíamos cancelar du com du. Só que, né, du não está definido e du dx não deve ser interpretado como um quociente. Isso aqui é só para você ter uma ideia de raciocínio lógico, né, e tentar decorar por essa forma. Cara, dy dx é igual ao quê? É igual ao próprio dy vezes um outro du, e aqui eu multiplico um du e aqui eu tenho um dx, tá? Claro, você vai cortar e vai ter isso aqui. Mas o que ele está querendo dizer é que du dx
não está definido, né? Não é uma interpretação física. DU, pessoal, não quer dizer nada. É só uma anotação utilizada daqui. Vamos fazer um exemplo aqui, galera, para ficar sem esse fala-fala matemático aqui. Vou colocar aqui a seguinte forma. Vamos pensar. X à quarta potência menos 52x ao quadrado mais 3 elevado à 29ª potência. Isso aqui é o f de x. Aí a questão está te pedindo a derivada de x, né? F' de x. Como é que você vai fazer isso, pessoal? Vou falar aqui uma função de fora. Vou trocar aqui para não confundir vocês aí as letras, né? Vou chamar esse cara aqui de... Em homenagem à nossa amiga Ana, a de x, a linha de x, tá? Então, vamos lá. Quem vai ser a minha função de fora? A minha função de fora é um x elevado a 29. A minha função de dentro é x à quarta menos 52x ao quadrado mais 3. A derivada da função de fora é 29x elevado a 28. A derivada da função de fora com a função de dentro é f' da g. Então eu pego g e coloco dentro da f', f' da g. Então é 29x ao quadrado. Só que quem é x ao quadrado? X à quarta menos 52x ao quadrado mais 3 elevado a 28, né? F' da g de x, pessoal. Você vai pegar a g de x e colocar aqui dentro. Então, é 29 vezes x elevado a 28. Só que não é x, é quem? É g de x. É x à quarta menos 52x ao quadrado mais 3 elevado a 28. Depois, derivada da função de dentro. Derivada da função de dentro vai dar 4x ao cubo menos 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 104 vezes x, né? Mais 0. Então, por fim, quanto é que dá o nosso A' de x? Eu faço o produto dessas duas últimas linhas aqui, ó. G' de x, tá vendo? G' de x vezes F' da g de x. F' da g de x. Então, vai ficar 29, que multiplica x à quarta, menos 52x ao quadrado, mais 3, elevado a 28, multiplicado, aqui é 28, né? Multiplicado por 4x ao cubo, menos 104x. E acabou. Aqui está a sua derivada da função a de x. Tá? Repare. O problema inicial é encontrar a função de fora e a função de dentro. Depois, pessoal, você vai derivar a função de fora, derivar a função de fora com a função de dentro, derivar a função de dentro e multiplicar essas duas últimas linhas. Não tem mistério, né, pessoal? É só fazer isso. Concordo com vocês que realmente o passo mais difícil é encontrar ali a função de fora e a função de dentro. Mas isso na prática vocês vão adquirir esse conhecimento tácito aí. Ok? Alguém quer fazer alguma observação? Marci, Milene. Professor, Oi, Marci. como que você soube que a função de fora era o x? X elevado a 29? Isso. Porque, Marci, eu estou vendo que eu tenho um polinômio ali dentro e esse polinômio todo está elevado a 29. Então é como se fosse um casaco, né? A parte de fora ali é um núcleo que é alguma coisa elevado a 29. Essa alguma coisa que é o x é a função de fora. E a função de dentro é como se fosse o seu argumento, né? Que está ali dentro. Ó. O que está elevado a 29? É o argumento, é o x à quarta menos 52x ao quadrado mais 3. Aquilo ali que está dentro dele.
Entendi. Vamos fazer um outro exemplo aqui? Eu acho que deve ter aqui algum. Então, aí, esse aqui foi o que nós fizemos, ó. X sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Foi o exemplo que nós fizemos juntos. Vamos tentar pegar outro. Acho que aqui não tem exemplo. Vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos pegar. Vamos lá, pessoal. Vamos ver porque ficou mais robusta a matéria, né? Como é que a gente pode derivar isso aqui? Vamos lá, me ajudem, me ajudem. O que eu poderia fazer para derivar essa função? Vai fazer a regra do cos- Isso, vamos lá então, Ana. Como é que é a regra do quociente? Fala pra gente aí, por favor. vai ser a função, a primeira função, né? De cima é a derivada vezes a função de baixo menos de baixo menos a função de cima vezes a derivada da de baixo. Então, Sobre aí, diz a derivada de baixo sobre... a de baixo ao quadrado. Então, 2x mais 4 ao quadrado, né, vai ficar a sexta, né? Ao cubo ao quadrado vai ficar a sexta. Então, reparem, qual foi a dificuldade aqui, ó? Encontrar essa nossa estrela daqui, né? Como é que a gente vai derivar, pessoal, 2x mais 4 ao cubo? Então, de novo, ó, Vai ficar a regra da cadeia. regra da cadeia. Então, a função de fora, eu vou falar que é x ao cubo. A função de dentro, eu vou falar que vale 2x mais 4. A derivada da função de fora, 3x ao quadrado. A derivada da função de fora com a função de dentro, eu pego g e coloco dentro do h, a galinha, né? Então, ficaria 3 vezes x ao quadrado. Isso aqui é x. X é g de x. 2x mais 4 ao quadrado. E aqui g' de x. G' de x, derivada da função de dentro, que dá 2. Multiplica esses caras. 2 vezes 3, 6. 2x mais 4 ao quadrado. Então, ali, eu acabei de calcular ali a nossa estrela, né? Então, aqui, ó, 6 que multiplica 2x mais 4 ao quadrado. O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Que a regra da cadeia ela pode ser utilizada dentro da regra do quociente, né? Dentro da regra do produto. Enfim, dentro de uma própria regra da cadeia. Às vezes você precisa usar a regra da cadeia dentro da regra da cadeia. Então, é uma ferramenta muito, muito, muito relevante, né? Muito sólida aí para resolver qualquer problema. Certo? Um outro exemplo. Professor, Oi. pode ter alguma situação de tipo, ele pedir pra gente derivar 2 vezes, aí tem que fazer 2 vezes a regra da cadeia. Tipo, teria como isso acontecer? Sim, teria como. Você pode pensar assim, ó. Bom, vamos apagar isso aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, uma função desse tipo. Seno de 3x. Tá?
a função de fora é seno de x. A função de dentro é 3x, tá? Agora, se eu coloco aqui seno do cosseno de 3x, o que aconteceu aqui? Mudou, né? Agora, a minha função de fora é seno do cosseno de x. Desculpa. A minha função de fora é seno de x. E a minha função de dentro vai ser cosseno de 3x. Aí reparem, né? Quando eu precisar derivar a função de dentro, olha, eu vou ter uma outra regra da cadeia. Por quê? Para derivar a função de dentro, a função de fora agora é cosseno de x e a função de dentro seria 3x. Aí eu precisaria usar duas regras da cadeia. Ah, tá, entendi. Então, você vai seguindo a lógica do que você está precisando aí das derivadas. Gente, quando vocês forem fazer essas questões, tem que ser muito organizado. Você tem que, ainda mais nesse tipo aí de trigonométrica, quando tem duas funções compostas, se você não for organizado ali, chamar a função corretamente, quem, função de fora, função de dentro, no final você não vai saber o que você está fazendo, vai multiplicar linhas erradas e vai chegar na derivada errada. Então, se você está fazendo ali, está acabando espaço, está vendo que está ficando confuso, cara, rabisca tudo ali e começa numa página em branco. Porque isso aí, para você errar ali quem é dentro, quem é fora, é muito fácil e você perde, às vezes, uma questão boba por causa disso. Então, quando for fazer aí as questões da lista, toma cuidado com a organização. Oi, Ana. Tipo, nesse caso, é que a função trigonométrica é meio que um loop infinito. Isso. Tipo, entendeu? Eu nunca vou ter um resultado. Sempre vou ter um seno ou um cosseno. Então, Isso. tipo, quando que eu paro? Se você ficar derivando infinitamente, vai ser um loop infinito, sim. Mas para cada derivada, Ana, você tem uma função definida, tá? Quando você deriva o cosseno, quando você deriva o cosseno, você tem o menos seno. Quando deriva o menos seno, tem o menos cosseno. Quando deriva o menos cosseno, tem o seno. Mas quando você deriva para cada diferenciação, você tem uma resposta definida assim. Ah, tá. Entendeu? Aqui tem duas formas de fazer essa primeira questão, né, que nós fizemos e deu x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Independente, eu sempre recomendo que vocês façam essa daqui, cara. Isso aqui é o passo de ouro, isso aqui você nunca vai errar se você seguir essa regrinha aqui desse slide, tá? Não tem como errar. Claro, o livro te apresenta dois passos, né? Você pode fazer dessa forma aqui, chamando U, chamando G de X, que eu acho muito mais não intuitiva, né? Tem a regrinha número 2 aí também, você, enfim, chama de outra forma a função, eu também não gosto disso aqui não. Acho que é importante a gente acertar a questão e entender o que está acontecendo. Para mim, o mais válido é isso aqui, é fazer f' da g vezes g' de x. Então, é derivada da função de fora com a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. E aí, cara, não tem como errar. Não tem como errar. Tá certo? Teremos alguns casos que vocês vão ter que pensar na regra da cadeia como isso aqui, tá? Que são alguns problemas da área da saúde que envolvem taxas relacionadas. Mas a gente vai falar isso lá na frente. Aí, nessa etapa da disciplina, é importante que você utilize essa notação. Por exemplo, adiantando aqui um pouco para vocês, mas para falar quando é que você vai usar. O cara vai te dar um problema com 3 variáveis, vai falar que a variação de uma variável com relação a U, por exemplo, é 3 metros por segundo, e dessa segunda variável com uma relação à terceira variável dá, sei lá, 10 newtons por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, você vai sentir, cara, ele está me dando um du e ele está me dando um du dx. Então, aí você vai usar essa notação. Você vai fazer o produto aqui das duas coisas que ele está te dando. Mas se não for isso, você vai usar isso aqui.
que é muito mais prático, tá? Esse caso das aplicações a gente vai ver em aulas futuras, mas para aplicação, pessoal, tem que estar bem sólido aí, tá bem compreendido como é que a gente faz essa continha aí da regra da cadeia, tá bom? E aí, chegando nas funções trigonométricas, que nós já falamos, né, que a própria Ana já deu aí o déjà vu para a gente, são funções cíclicas, né, periódicas, e as derivadas elas são infinitas. Você vai derivando, 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 nunca zera o polinômio, né? Lembra? X ao quadrado, se derivar, dá 2x. Se derivar de novo, dá 2. Se derivar de novo, dá 0. Né? Funções polinomiais, você vai derivando, ela vai indo para 0. Né? Você vai achatando a curva. Ela era x ao quadrado, virou 2x, depois virou 2, depois virou 0. Seno e cosseno e tangente, secante, cotangente, cossecante, não tem isso, pessoal. Você vai derivando e ela vai existindo para sempre. Lembra que eu falei para vocês, intuitivamente, como é que a gente fala que a derivada do seno é o cosseno? Cara, olha só, o seno, ele varia de 1 até menos 1. Nesse instante de tempo, a minha derivada é igual a 0. M é igual a 0. Então, ó, no mesmo instante de tempo, a minha derivada é igual a 0. Olha lá, estou no ponto 0. Nesse instante de tempo, eu tenho um M maior possível, é um máximo, né? Olha aqui, ó, o máximo, ponto 1. Nesse outro instante de tempo, vale 0. Nesse outro, ela também é o máximo em módulo, né? Só que aqui ela é negativa. Então, é menos 1 aqui, tá vendo? Menos 1. Então, aqui você tem um período, ó. Daqui até aqui, daqui até aqui, um período exato, né? Aqui também é m igual a 0, m igual a 0. Então, derivada do seno, consequentemente, é igual ao cosseno. Como é que a gente pode fazer isso sem ser pelo gráfico? Utilizando a nossa definição. Tá? Quem é f de x mais h? Seno de x mais h. Quem é f de x? Seno de x. Seno de a mais b, seno a cosseno b, mais seno b cosseno a. Né? Faz aí a aplicação dos seus limites e você vai ver, né, que a derivada do seu seno, da função senoidal, vai ser igual à função cossenoidal. Tá? Para resolver esse limite aqui, pessoal, vai chegar um momento que você chega nessa linha, tá? Para você resolver essa linha, você tem que utilizar duas propriedades, que é esse limite daqui, tá bom? Que vale 1, e esse limite daqui que vale 0. Mas isso não importa para a gente. Importa é entender que, cara, graficamente, eu estou entendendo que no máximo m igual a 0, m igual a 0. Aqui, m igual a 1, né? Aqui, m igual a 0. Aqui também m igual a 0. Aqui eu tenho esses pontos de máximo. Tá? Então, para vocês entenderem de uma forma geral, isso aqui não tem nenhuma explicação teórica, tá? É só uma forma de vocês não errarem isso. Vocês escrevem assim, ó. Seno, já falei isso uma vez, né? Cosseno menos seno menos cosseno. Então, a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos seno é menos cosseno, e a derivada do menos cosseno é o seno. Tá? Isso aqui são as derivadas. D', 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 D'. Derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, menos seno, do menos seno, menos cosseno, e do menos cosseno é o seno. Justamente pela característica construtiva, né, do gráfico senoidal e cossenoidal. Certinho, pessoal? Então, na nossa próxima aula, a gente vai fazer mais questões agora que mistura tudo. Função trigonométrica, tá bom? Função polinomial, função racional, utilizando tanto a regra do produto, tanto a regra do quociente, inclusive, né, a regra da cadeia. Tá bom? A gente vai fazer isso e misturar todos esses nossos mecanismos em uma ferramenta só. Ficou muito mais complicada a matéria, né? Muito mais pesada. A gente vai ter uma lista aí bem grande de derivadas para que vocês consigam aplicar todos essas definições, essas regrinhas, e aí que, a partir do momento que fique muito sólido e claro para todo mundo, pessoal, aí a gente parte para a parte boa, né, de aplicações na área da saúde. Assim, eu acredito que vocês estão achando muito matemático, muito número, muita letrinha, sem aplicação,
mas é porque para chegar lá na aplicação a gente tem que pelo menos saber o básico aqui, que é justamente resolver essas questões. Aí lá na aplicação é tudo mais tranquilo, você só tem que encaixar o que o problema está te falando com a regra que você sabe, tá bom? Mas vamos caminhando devagar e resolvendo primeiro esses problemas aí das regras diretas. Tá, gente? A gente se vê na quarta-feira, então. Vou ver aí se deu problema na gravação. Se infelizmente deu problema, eu vou regravar a aula e aí mando para vocês. Beleza? Vamos torcer aí para a Letícia ficar mais feliz aí para a próxima aula também. Hoje ela nem participou. E conto com vocês na presença também na quarta-feira. Gente, não faltem, porque vocês estão vendo que essa matéria ela depende lá do início da matéria de função composta. É uma matéria muito interligada. Então, se deixar acumular também vai ficar muito difícil. Não deem mole, não. Tá, valeu, pessoal. Até quarta-feira. Obrigada, tchau. Valeu, Obrigado. valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.